Olá, jovens, tudo bem? Vamos preparar uma aulinha aqui para vocês de História do Brasil. Bom, primeira coisa, vamos fazer uma revisãozinha da linha do tempo da História do Brasil. Então, a linha do tempo da História do Brasil, ele é formada por pré-história brasileira, período colonial, Brasil Império, República Velha, Era Vargas, República Populista, ditadura militar no Brasil e República Nova. Então é o último período que nós temos agora da nossa história do Brasil. Okay? Então a pré-história brasileira ela começa em 1200 a.C. e vai até 1500 na era cristã. Então, basicamente, o que é pré-história? É tudo aquilo que tem antecedente da história do Brasil. Okay? Então, qual que é o marco do início da história? Quando os portugueses chegam ao Brasil, tá? No próprio continente americano, que já tinha o nome de continente americano, e quando eles chegam aqui, já tem os nativos. Só que a história dos nativos, ela na verdade não foi escrita, é uma história oral. Então, não tem como caracterizar como história, mas pré-história, ou seja, anterior à história. E a história em si, então, é o que, pessoal? É a narrativa, é a escrita da história da sociedade brasileira. Então, pré-história é tudo aquilo que teve anterior à história, anterior à chegada dos portugueses aqui na América, e com um detalhe interessante. Essas informações que nós temos hoje da história, da pré-história brasileira, que começa em 1200 e vai até 1500, nós temos baseado no quê? Na ciência, na antropologia e na arqueologia. Então, automaticamente, esses três elementos, juntando isso aí, os historiadores fundamentaram a pré-história do Brasil. Tranquilo? Tá. Então, a história do Brasil, ela começa quando? 1500. Ok? 1500 por quê? Porque nós temos ali o registro de nascimento da história do Brasil. Então, o que é o registro de nascimento? É a carta de Pero Vaz de Caminha. Quando ele chega no Brasil, aqui por 22 de abril de 1500, ele já faz um relato. Então, ele é o escrivão, é o cara que escreve. E ele, posteriormente, ele manda essa carta para Portugal, e lá ele vai ser guardado esse documento, como é guardado até hoje, tá? E é um documento oficial, um documento histórico da história do Brasil. E a história do Brasil, então, pessoal, ela começa com a pré-história, que é uma forma de história. Aí nós temos o período colonial, que vai de 1500 a 1822. O período colonial é o período que o Brasil vai se reconstruir como sociedade colonial. Basicamente, aqui só vai ter exploradores, não vai ter o pessoal local, mas a finalidade é colônia. O que é uma colônia? Colônia é aquilo que abastece a metrópole. Que não há interesse em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural. Não, colônia não tem esse interesse. Colônia é só extrativismo, trabalho e mandar as riquezas para a matriz ou para a metrópole. Okay? Então, o período colonial, basicamente, é de 1500 a 1822. Então, aqui você tem a inserção do negro africano, né? Óbvio, negro africano, a questão do africano, a questão do indígena, a escravidão do indígena, a questão da construção social, a construção da sociedade, as primeiras vilas, os primeiros povoados e também a construção e a demarcação do limite território brasileiro. Tá? Então você tem aqui, como é território brasileiro, tal, pertencente a Portugal, território português, na verdade, pertencente à coroa portuguesa. Então, até então era Brasil, só que era muito imenso. É como o Brasil hoje, só que tem alguns limites geográficos aí bem interessantes. Aqui você tem, nessa história do Brasil colônia, você tem a construção das cidades, das vilas, a fortificação, a organização militar, os bandeirantes, você tem a questão da organização da economia, com o ciclo do extrativismo do Brasil, com o ciclo do ouro e com o ciclo da cana-de-açúcar. Então, basicamente é isso. Quando termina o período colonial? Tá. Termina em 1822 com a proclamação da independência do Brasil. Então, quando há a independência do Brasil, termina o Brasil colônia. O Brasil se torna autossuficiente e autônomo. Só que detalhe, de 1808 a 1821, nós temos o período joanino, que na verdade é o período do Brasil colônia, que Dom João VI vem para o Brasil, que ainda é um príncipe regente, não era rei. Dom João VI não era rei ainda, tá? Ele vem fugindo de uma guerra napoleônica. Então, basicamente, você tem uma guerra entre a Espanha, uma guerra entre a França e a Inglaterra, e o Brasil é aliado da Inglaterra. Então,
a França invade a Península Ibérica e com isso a galera portuguesa vaza para o Brasil. Então eles chegaram aqui em 1808 e Dom João VI foi embora em 1821, ficando seu filho Dom Pedro I para reger o Brasil. Então, a independência do Brasil acontece em 7 de setembro de 1822, tá? E começa o período chamado Segundo Reinado. Segundo Reinado, basicamente, é o período do Império Brasileiro. O que é o Império Brasileiro? O Império Brasileiro vai ser dividido em 3 fases básicas. Primeiro Império, período regencial e Segundo Império. Okay? Esses 3 períodos, basicamente, vão ser caracterizados pela história do Brasil. Okay? Por que Império? Que é uma coisa bem interessante. Império pelo seguinte, quando você fala Império, é uma junção de vários reinos. Aqui não existia reino. Tá? Aqui o que existia é apenas nações. As nações indígenas eram consideradas como membros de um império. Então, por isso que o imperador do Brasil, Dom Pedro I, o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Por quê? Porque existia várias nações. O que é o conceito de nação? A nação está vinculado a quê? Questão cultural, questão militar, está vinculado à questão do espaço geográfico, a questão linguística e a questão da administração. Tá? Então, as tribos indígenas brasileiras têm essa característica de nação. Então, por isso que o Brasil é considerado um império. Okay? Então, várias nações. Dizem alguns historiadores que tinha de 200 a 300 a 400 nações indígenas aqui. Então, um número meio conturbado, mas só como é en passant. Tá? Então, o Império Brasileiro ele vai de 1822 a 1889. Então, você tem o período do Primeiro Império, tá? Que vai de 1822 a 1831, que é o período que Dom Pedro I vai ficar aqui no Brasil. Aí, em 1831, ele vaza embora para Portugal, assumir o trono do pai dele, Dom João VI, morre. Tá? Aí ele vai assumir o nome como Dom Manuel. E quem fica no lugar dele é o filho dele de 5 anos, chamado Dom Pedro II. Tá? Então, Dom Pedro II, fica aqui, o imperador do Brasil. Aí fica de 1831 a 1840, nós temos o período do Brasil chamado período regencial, no qual o Brasil vai ser regido e organizado, administrado por regentes. São pessoas vinculadas à coroa portuguesa, tá? E vão cuidar da educação de Dom Pedro II. Dom Pedro II completa a maioridade em 1840, assume o trono do Brasil como imperador do Brasil, que é o segundo período regencial, tá? Segundo Império Brasileiro, e ele vai assumir esse trono do Brasil como o imperador do Brasil. Detalhe, ele vai assumir com 14 anos por causa do golpe da maioridade. Aí então ele vai ficar no poder até 1889, exatamente a 15 de novembro de 1889, quando há uma proclamação da República, um outro projeto interessante que inicia-se o processo republicano. O que é o processo republicano? É você tirar a administração do país da mão dos portugueses, da coroa portuguesa ou da coroa brasileira. Então, não tem diferença, porque até então é coroa portuguesa, é coroa brasileira, há o vínculo familiar. E essa coroa portuguesa, que está aqui no Brasil, ela, na verdade, ela está passando por turbulência. E quais são as turbulências? Basicamente, pela influência da Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, que é uma briga para o fim do absolutismo, ou seja, o fim do rei como mandatário de qualquer nação. E a Revolução Gloriosa, ela tem uma coisa interessante, que ela faz uma divisão do poder entre o rei e o parlamento. Então cria-se o parlamento, que seria a Câmara dos Deputados Federais, aí só para tomar noçãozinha. Aí você tem a Revolução Francesa e o pensamento iluminista, que vão querer derrubar o próprio iluminismo. Então Dom Pedro II ele vai viver nesse período de turbulência. Tá? Então ele fica até 1889 como imperador do Brasil. Aí ele é expulso do país, ele vai morar na França, vai dar aula de francês, tal, etc. E é um homem extremamente acima do seu tempo. Começa então o período da República Velha, tá? Ou Primeira República, de 1889 até 1930. Então, vários militares, várias personalidades vão administrar o país como presidente. Então, de monarquia passamos para república. República, ela tem uma administração diferente, ela é uma administração compartilhada, ela é uma administração horizontalizada. Ou seja, você vai ter a divisão dos 3 poderes, conforme Montesquieu, que seria basicamente a divisão do poder entre o executivo, aquele que vai administrar a sociedade, o legislativo, aquele que vai fazer as leis da sociedade, e o judiciário, aquele que vai administrar a justiça no país. Então,
No absolutismo isso não existe. Tudo é a figura do rei e o rei, o poder é verticalizado. Okay? Nesse não, são as classes dominantes, a sociedade civil em si que vai ajudar a administrar o país numa república. Okay? Então, monarquia, o rei manda, absolutismo porque ele é absoluto. No processo republicano, ou seja, é uma divisão do poder do rei, então ele passa a ser um pouco mais homogêneo e horizontalizado, não verticalizado como absolutismo. E automaticamente a história do Brasil ela continua. Continua, por exemplo, então, de 1889 a 1930, é a história da Velha República. Então, a construção, uma série de coisas do processo republicano. E 1930 a 1945 nós temos a Era Vargas, quando Getúlio Vargas assume o poder como presidente do Brasil e fica por 15 anos. Faz muitas mudanças administrativas, econômicas, ele coloca o Brasil na modernidade, ele moderniza a indústria brasileira, ele moderniza as relações de trabalho, ele moderniza a cultura, ele moderniza a Constituição, ele faz uma Constituição, mas com um detalhe, ele é um ditador, não tenha dúvida, tá? Está acima da Constituição, apoiado pela elite das Forças Armadas. Pronto, acabou. Ele faz muitas mudanças interessantes na sociedade. E ele é considerado como o pai dos pobres brasileiros. Mas ele suprimiu a liberdade. Tá? 1930, 1945 era Vargas. República Populista, na verdade é um período que a política brasileira ela vai passar pela administração de homens, pessoas civis, tá? Não militares, tá? E com um detalhe, vai ser o processo do voto direto. As pessoas vão escolher os seus representantes, são as eleições livres e democráticas no país. Então, de 1945 a 1964, quando termina 1930, termina o poder de Getúlio Vargas, há um processo de renovação política. Então você tem vários presidentes da história do Brasil que vão construir. É chamado de República Populista por quê? Porque todos os discursos são voltados aos pobres, aos trabalhadores, aos marginalizados, à periferia, à população pobre mesmo. Então, como é um processo democrático, eles precisam convencer as pessoas que eles são representantes do povo. Não muda nada hoje, né? Então, como que é feito isso? Através da propaganda, do marketing da época, né? E basicamente eles faziam um show, um teatro, tá? E o que era esse teatro, pessoal? Basicamente era o teatro populista. O que é? Quando se fala populista, é aquele camarada que vai fazer de tudo para se passar por pobre, comer como pobre, viver como pobre, mas não é pobre, é só para enganar, para chegar ao poder e depois esquecer os pobres. Esse é o período da República Populista. Então, basicamente, a República Populista vai de 1945 a 1964. Então, como tem hoje no Brasil essas dificuldades, as relações de poder na República, isso é comum. Só que os caras estavam demais. E automaticamente as lideranças brasileiras estavam sendo muito bombardeadas. E você, no âmbito externo, você tinha uma briga muito forte. Uma briga entre quem? Uma briga após a Segunda Guerra Mundial do alinhamento entre Estados Unidos e a União Soviética. E o Brasil não vai ficar de fora disso aí. Tá? Então essa briga entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele vai criar uma briga. Que você tem o primeiro mundo, que seriam os países americanos, ideologicamente falando, né? Aí você tem o terceiro mundo. Tá? Então o segundo mundo. Qual que era o segundo mundo? O segundo mundo seria os comunistas, os socialistas, liderados pela União Soviética. E tinha o terceiro mundo, que eram os países não alinhados. Então, nessa briga, pessoal, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles vão entrar numa guerra fria após a Segunda Guerra Mundial. Entrando nessa guerra fria, eles vão querer aumentar o espaço de domínio cultural. Então, você tem uma influência muito forte dos mais pobres pela sociedade, pelos ideais socialistas e comunistas, e você tem um forte apego muito forte, uma influência muito grande dos ideais americanos, os ideais vamos supor, capitalista. Então você tem essa briga. E da República Populista, todos eles são influenciados, a maioria é influenciada pelos ideais socialistas. Então, aí acontece o quê? Aí em 1964, o último presidente do Brasil, depois de tantos problemas, o último presidente do Brasil é Jango, ou João Goulart, um camarada do Partido Comunista do Brasil, foi deposto do poder, fizeram um golpe de Estado e os militares assumiram o poder, ficando no poder até 1985. Então, 1964 a 85 nós temos a famosa ditadura militar. Okay? Ditadura militar, ou golpe militar, anos de chumbo, ou revolução
militar no Brasil, tá? Ou Revolução de 64, o que você imagina. Conforme o prisma ideológico, ele tem um conceito, tá? Então, República Populista, 1945 a 64, 1964 a 1985, você tem a ditadura militar, Revolução de 64 ou Anos de Chumbo. E você tem a Nova República, que vai de 1985 a 2020, tá? No Brasil. Então, atualmente nós estamos no período da Nova República, que ela começa com o fim do regime militar em 84 e culmina com as eleições indiretas em 1985 e até 2020 hoje, ok? Então, basicamente, é pré-história de 1200 a 1500, período colonial de 1500 a 1822. Nesse período colonial, nós temos o período joanino, que é de 1808 a 1821. Aí você tem de 1822 a 1889 o Brasil Império, ok? Primeiro Império, período regencial e Segundo Império. Aí você tem a República Velha, de 1889 a 1930, Era Vargas, 1930 a 45, República Populista, de 1945 a 1964, Ditadura Militar, Revolução de 64, ou Ano de Chumbo, 1964 a 1985. E Nova República, 1985 a 2020, com o último presidente agora em exercício, chamado Jair Messias Bolsonaro. Ok? Então, basicamente, esse é um resumo da história do Brasil, para vocês terem uma noçãozinha para a gente estudar o próximo. Ok? Um abraço do tio Mota, uma boa tarde e até mais!